No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma passagem da Bíblia que tem tudo a ver com a lei da atração e vou explicar como você pode aplicar esse princípio na sua vida para você atrair as coisas que você deseja. Então, se você se interessou, vem comigo. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal nos quais eu falo sobre a lei da atração na Bíblia. Não que apareça exatamente esse termo lá na Bíblia, porque ele ainda não existia naquela época, ele foi surgir muito depois, lá no século XIX, o termo lei da atração, né? Mas a Bíblia fala muito sobre o poder da fé, né? Então essas passagens aí que falam da fé tem muito a ver com os princípios da lei da atração, que nada mais é, na minha opinião, do que o poder da fé também. Então a gente pode utilizar aí essas ideias que estão lá na Bíblia, que estão aí disponíveis para nós há tantos anos, para nos ajudar a manifestar as coisas que a gente deseja. E a ideia de fazer esse vídeo de hoje veio de um comentário que eu vi aqui no meu canal da Lúcia Helena, que ela comentou essa passagem na Bíblia que eu vou falar para vocês agora e fez alguns comentários dela também, a percepção dela daquela passagem em relação à lei da atração. Então primeiro eu vou ler o comentário dela aqui para vocês e depois eu vou fazer os meus comentários e vou explicar como que você pode aplicar isso na sua vida para você atrair os seus desejos. E se você está gostando desse assunto, está achando interessante, já deixa aqui o seu joinha também para você não esquecer depois. Então vamos ao comentário aqui da Lúcia, ela escreveu o seguinte: Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Essa é a passagem que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E agora os comentários dela. Ou seja, aquilo que você vê veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Por exemplo, você quer um carro, mas a sua renda financeira é insuficiente. Aí você passa a declarar, a autoafirmar que você tem um carro maravilhoso, mesmo você não tendo. Você leva a sério e até se imagina, se visualiza com o carro. Chega um dia, você vai ao supermercado, compra um produto na prateleira e ao comprar esse produto, eles te dão 2 cupons para concorrer a uma moto e a um carro no sorteio. Você é sorteado ou sorteada e ganha um automóvel novo. É você acreditar, é se ver naquela situação, acreditar em algo que não existe mesmo você ainda não tendo, como se já existisse aquela situação e já fosse real. É você vivendo aquilo mesmo não vivendo. Então eu achei interessante esse comentário dela que resolvi trazer também os meus comentários sobre essa passagem que eu achei muito interessante também. Então primeiro vamos falar aqui sobre a passagem da Bíblia. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus. Aqui, lógico, em algumas traduções, vocês sabem, né? Aparece um pouco diferente as palavras, muda um pouquinho a forma de traduzir. Então algumas traduções aparecem que foi criado pela palavra de Deus, mas é irrelevante, o que importa é o contexto, tá? Então, pela fé entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. O que significa isso? Que o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Aqui nesse contexto da Bíblia, ele está falando de Deus, né? Quando Deus criou o universo. Quando Deus criou o universo, primeiro houve um desejo, um pensamento, uma palavra que fez com que aquilo se manifestasse do invisível para o visível. É lógico que quando a gente está falando de Deus, né, talvez seja até muito simplista a gente falar de pensamento, falar de ideia, de desejo, porque não dá nem para descrever talvez o que é que Deus, né, sente ou pensa ou imagina, enfim, não sei, mas estou usando aqui essas palavras para a gente tentar entender, né? Então primeiro, vamos imaginar que primeiro existiu o desejo, um pensamento de Deus criar aquilo e então aquilo vem do invisível para o visível, né? Em algumas traduções aqui que fala que pela palavra de Deus ele criou o mundo. Então nós, aqui como que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Nós somos co-criadores, ou seja, podemos criar, temos o poder de criar também a nossa realidade em parceria com o Criador. Sempre ele é o maior, mas nós também temos a possibilidade de criar a nossa vida. Só que muitas vezes nós fazemos isso sem perceber.
Nós estamos criando a nossa realidade toda vez que nós estamos pensando e sentindo, principalmente sentindo, porque o sentimento, ele tem um poder maior de criar a nossa realidade. Então, nós ficamos muitos anos sem saber disso, muitas pessoas ainda não sabem ou também não sabem como aplicar. E o que acontece? A gente vai criando coisas toda vez que a gente está pensando e sentindo. Então a gente muitas vezes vai criar um caos na nossa vida, porque a gente fica colocando foco no negativo, o foco nas coisas que não estão boas. Mas a partir do momento que a gente sabe que a gente tem esse poder, então a gente começa a vigiar os nossos pensamentos e começa a fazer aquilo de forma consciente. É lógico que isso é um processo de aprendizado, não é de uma hora para outra. É uma vida inteira que a gente está acostumado a colocar o foco no negativo. Não é de uma hora para outra que a gente vai ficar perfeito, a gente vai estalar o dedo e não vai nunca mais pensar no negativo, não vai nunca mais sentir negativo. Isso vai acontecer, mas é um treino. Mas o mais importante é você saber que aquilo que está fora, ou seja, a sua vida, o que está manifestado na sua vida hoje, o que você está vendo, o que você está vivendo na sua vida hoje, provavelmente foi criado pelo seu interior. E muitas pessoas pensam assim, Cris, mas como você está falando que eu criei esse caos na minha vida, essa situação ruim na minha vida? Muitas vezes é porque você não está percebendo que você está colocando foco no negativo, na escassez, na doença, na falta do que você quer ter e ainda não tem. E também muitas vezes são coisas inconscientes, informações que estão no nosso subconsciente que vão criando a nossa realidade. Digamos assim, eu estou tendo vários desafios na minha vida. E eu vou lá e fico tentando resolver fora. Muitos de nós fazemos isso, mesmo nós que já estamos aprendendo sobre lei da atração. Quem ainda não conhece a lei da atração é um processo ainda mais desafiador, né? Que precisa aprender ou entender um pouquinho ali como funciona, porque existem variáveis para poder entender como fazer ali no dia a dia. Inclusive, se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, já aproveita e já aperta o sininho para você não perder os conteúdos que eu sempre estou postando aqui sobre isso. Mas voltando aqui para a ideia de tentar resolver fora. É lógico que a gente tem que ter ação com a lei da atração, né? Não é só ficar mentalizando, só ficar sonhando, só ficar sentindo. Isso é parte muito importante do processo, mas também precisa ter ação. Só que se você só tiver ação e quiser resolver tudo na força do seu próprio braço, sem usar a sua mente, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso e você vai ter que pôr muito mais esforço para você resolver aquelas situações ou para você atrair aquilo que você quer. Então, o que é recomendável? O recomendável é você parar um pouquinho, né? Se você está passando por uma situação desafiadora, para um pouquinho, silencia, reflete sobre as coisas que você está pensando e sentindo e começa então a colocar o foco naquilo que você quer. Porque aí você vai entrando na frequência certa do desejo e as coisas vão mudando naturalmente. E lógico que, como eu falei, você vai ter que ter ação em algum momento. Mas aí você se permite agir por inspiração, não por desespero. Que muitas vezes a gente quer agir por desespero. Falar, mas o que eu posso fazer agora? Como que eu posso resolver esse negócio aqui que está emperrado? Eu vou falar com não sei quem? Eu tenho que cobrar alguém? Eu tenho que falar com fulano, com ciclano? Você pode até falar se você receber essa inspiração ou fazer essas ações, mas primeiro silencia e cuida do seu interior. Quando você estiver na energia certa, a sua centelha divina, ou Deus, como você quiser chamar, vai te mandar uma inspiração do que você deve fazer. E aí você deve fazer, claro, porque se Deus está te mandando uma inspiração e você não está indo atrás, você não está fazendo a sua parte, aí fica complicado. Ele precisa que nós também façamos a nossa parte para que nós possamos alcançar os nossos desejos, resolver os nossos desafios. Mas a gente muitas vezes se esquece de primeiro fazer o trabalho interior, porque é o nosso mundo interior que cria o mundo exterior. Então lembre-se disso. Toda vez que você quiser mudar algo fora de você, algo que você está vendo na sua vida, na sua realidade, você então precisa mudar dentro primeiro. E como que você vai fazer isso? Tem várias formas de você fazer isso, várias técnicas, ferramentas que ajudam, várias que eu ensino aqui no meu canal, por exemplo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora porque o foco desse vídeo é a lei da atração. Então eu vou falar um pouquinho para você como você pode utilizar a lei da atração aqui através dos comentários da Lúcia. Vou ler o exemplo que ela deu aqui para vocês de novo.
Exemplo, você quer um carro, mas a sua renda financeira é insuficiente. O que muitas pessoas fariam aqui? Ficariam com o foco que não tem ainda, né? O foco na falta, o foco de eu não tenho dinheiro, o foco na escassez, o foco de ai, como é chato eu ter que depender dos outros, como é chato eu ter que depender do transporte público, pegar ônibus lotado, ter que andar. Muitas pessoas já fariam isso. E aí, o que acontece se a gente ficar só pensando nisso? A gente vai atrair mais do mesmo. Tudo aquilo que eu penso e sinto na maior parte do tempo é o que eu vou atrair para a minha vida. Então, eu fico pensando que eu não tenho ainda, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho o suficiente, que eu não tenho o carro ainda, eu vou atrair mais do mesmo. E aí, para reverter essa situação, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Aí você passa a declarar, a autoafirmar que você tem um carro maravilhoso, mesmo você não tendo. Você leva tão a sério e até se imagina e se visualiza com o carro. Aqui é a técnica da visualização criativa, que é você fechar os seus olhos uns minutinhos e imaginar que você já tem aquilo. Então, por exemplo, você quer o carro, você vai fechar seus olhos e imaginar que você está abrindo o seu carro, abrindo a porta, entrando, sentando, colocando a mão no volante, sentindo o cheiro do carro, dirigindo, vendo a paisagem. Você vai colocando detalhes nessa imaginação como se você já estivesse vivendo aquilo. E aí você vai meio que enganando a sua mente de que aquilo é real. E quando você finge que isso é real, o que acontece? Você sente alegria, abundância, gratidão. Aí estão os sentimentos certos que vão ajudar você a atrair o que você quer, porque você vai atrair mais do mesmo. Sempre você vai atrair mais do mesmo do que você está pensando e sentindo na maior parte do tempo. Então, se você está sentindo e pensando na maior parte do tempo que você já tem aquilo que você quer, então a lei da atração vai te responder com mais do mesmo. E muitas pessoas aí ficam então perguntando, mas como se eu não tenho dinheiro? Como eu vou ganhar um carro? Ou como eu vou atrair o meu desejo? Aqui eu tô falando do carro, mas pode ser para qualquer desejo, tá? Você pode fechar os seus olhos e imaginar que você já tem aquilo que você quer. Um emprego, um namorado, um casamento, uma renda mensal maior, dinheiro. Imagina que você já tem, sente que você já tem. Aplica aí para o que você quer na sua vida e continua fazendo isso sem se perguntar, mas como? Por quê? Se você tiver que fazer alguma coisa, a inspiração vai vir, né? E como eu falei, se vier, vá lá e faça. Mas muitas vezes aquilo vai acontecer de uma forma natural, de uma forma que você nem imagina. Existem infinitas possibilidades no universo. Aqui no exemplo do carro que ela deu, você poderia, sei lá, entrar um dinheiro inesperado, você poderia ganhar um carro de alguém da sua família, você poderia também ter uma oportunidade de comprar um carro que está com preço abaixo do mercado e aquele valor você pode pagar. E você também pode, de repente, quem sabe até ganhar num sorteio, como ela falou aqui, né? Aqui ela está falando de uma das possibilidades que podem acontecer no universo. Então ela fala assim, chega um dia, você vai ao supermercado, compra um produto na prateleira e ao comprar esse produto, te dão 2 cupons. Então você teve ali a inspiração, às vezes você nem pensou naquilo, mas teve a inspiração de comprar o produto, foi lá, pegou o cupom, preencheu e ganha um carro novo. O universo te manda um carro novo. O universo pode te mandar aquilo que você quer de uma forma totalmente inesperada. E aí, finalizando o comentário, é você acreditar, é se ver naquela situação, acreditar em algo que não existe, mesmo você ainda não tendo, como se já existisse aquela situação e já fosse real. É você vivendo aquilo, mesmo não vivendo. Tem gente que tem dificuldade com isso, né, de fingir que é real. Por quê, gente? Porque a gente sabe que é uma brincadeira, né? Você não vai enganar 100% a sua mente, você não vai enganar 100% você. Você sabe que é uma brincadeira. Mas o intuito da brincadeira é você tentar sentir que já tem, brincar de faz de conta. Quando você consegue fazer isso, você consegue entrar na frequência do desejo. Então, tem até aquele exercício do limão, né? Se você imaginar que você está cortando um limão agora, espremendo ele na sua boca, o que vai acontecer? Você vai salivar, até eu salivei aqui só de falar. Até o seu corpo reage, porque a sua mente, ela não sabe que é imaginação. Ela pensa que aquilo é real. Então, por mais que você, a sua consciência saiba que não é real, a sua mente não sabe que não é real. E aí ela vai mandar reações corporais que vão te ajudar
né? Por exemplo, com o sentimento, né? Então você vai sentir alegria, sentir gratidão e isso vai ajudar a você atrair mais do mesmo. E aí tem a questão da confiança, né? Se você já acredita que é real, então você não fica apegada, você não fica ansiosa, você fica tranquila, em paz, que aí o seu desejo vai vir de alguma forma, sem a dúvida, sem ficar se perguntando como. E até lembrei também aqui do jeito que ela escreveu, de outra passagem da Bíblia aqui, que diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quando você, então, pede em oração, crendo que você já recebeu, aquilo vai acontecer. Está lá na Bíblia também. E como que funciona isso na lei da atração? Então, é só você imaginar que já tem. Imaginando que já tem, a lei da atração vai te trazer mais do mesmo. Então, lembra dessas passagens que eu trouxe hoje aqui para você, para te trazer fé, para te trazer entusiasmo, para te trazer a consciência de que é você que cria a sua realidade, de que o seu mundo interior está criando o seu exterior. Tudo aquilo que você está vendo é um reflexo do que está dentro. Então lembra disso, para você lembrar de mudar dentro primeiro, para que você possa ver a mudança acontecer fora também. E se você quiser ver os outros vídeos que eu falei para você aqui de lei da atração na Bíblia, eu vou deixar em algum lugar na tela aqui para você clicar agora que acabou esse. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.